Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu recebo um grande amigo aqui, o Cadu. Ele vai contar um pouco da história dele pra vocês. A gente vai falar sobre um monte de coisa, então já fiquem ligados. Seja muito bem-vindo, Cadu. Posso pegar Valeu, sua Gui. mão? Pode, claro. Muito obrigado. É normal isso fazer. Passou o Covid, né? Ah, já passou, já pode? Pode. Então, assim, Cadu, antes de mais nada, eu quero te agradecer por estar aqui e quero te falar e pedir e agradecer. Muito obrigado. Quero te falar, pedir e agradecer, ficou legal essa parte. A gente não corta isso. Tá bom, mas quem agradece sou eu que agradeço por vocês estarem me recebendo. Eu digo vocês porque tem você aqui e tem também alguém muito especial aqui junto, que é a Rai, Exatamente. que está ajudando a gente aí nessa conversa, nesse papo. Nessa empreitada que a gente Nessa está tendo aqui. tentada, exato. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Certo. Cadu, seguinte, pra gente começar, pra não enrolar muito, você escreveu um livro chamado O Assassinato do Meu Pai, é Exato. isso? E eu quero que tu explique isso, da onde surgiu essa história desse livro. É uma fanfic? Não é uma fanfic. Queria eu que fosse. Queria eu que fosse uma fanfic, que fosse uma história criada, mas não é. Eu decidi escrever esse livro basicamente porque eu acredito que quando você não fala por você, outras pessoas falam por você. Sim. Então eu preciso encontrar um jeito de me posicionar dentro de tudo isso, de uma vez por todas, para que ninguém mais fale por mim, para que eu seja dono da minha própria história, da minha verdade. E aí veio a ideia de escrever o e-book. De início eu não gostei muito desse título, Ok. mas eu achei ele muito autoexplicativo. Então, falei, bom, acho que se alguém me perguntar bem assim, me fala sobre o assassinato do seu pai, eu falo, bom, tem um livro que chama O Assassinato do Meu Pai, que se você tiver alguma dúvida sobre, você pode ir lá e ler do início até o fim. Inclusive, eu tenho um QR Code aqui. Você pode comprar agora. Olha o QR Code do meu celular, né? Já faz isso. Já faz isso, porque assim, uma coisa que as pessoas que não têm esse tipo de situação na vida, graças a Deus ela não tem, ela não sabe o que acontece. Assim, muitas vezes quando alguém começa a conversar comigo e vai me perguntar alguma coisa, a gente acaba entrando nesse assunto, acabou a conversa. Porque tipo assim, a pessoa me fazer uma pergunta sobre isso, de repente se eram 10 horas, Sim. A pessoa só querendo saber sobre isso e acabou, não tinha mais nada. Então, esse papo a gente vai entrar um pouco nisso, mas a gente não vai falar só sobre isso, tá? Sim. Então, inclusive tem outros lugares, toda essa história, você contando, se jogar no Google aí, eu acho que encontra, né? Mas o mais importante, leia o livro para saber a história. A parte dele, como ele conta a história, como ele viu isso, e aí eu quero saber ali, o início do livro ali, como que tu começa isso, assim? Como é que começa essa história? Então, eu comecei, na verdade, eu tentei contornar essa história com uma história que meu pai contava pra mim quando eu era criança. Legal. Quando eu era criança eu morava em Barra do Garças, mas eu morei um período em Aragarças, que fica ali perto de Barra do Garças, e ali é onde cruza o rio Garças e o rio Araguaia. E quando eu era criança meu pai falava sempre pra mim não brincar no rio, porque no rio tem muito rebojo. E aí um dia eu virei pro meu pai e falei, pai, o que eu faço se um rebojo, né, que é o redemoinho ali do rio, me puxar? Ele virou e falou, olha, tem algumas histórias que dizem que se você nadar até o final, se você ficar calmo e for até o final do rebojo, você consegue sair lá por baixo dele e emergir nessa história. Então eu fiz uma analogia com essa história para dizer que o caso do meu pai foi como um redemoinho que me puxou. Em algum momento eu entendi que eu tinha que ir até o final dessa história para poder sair dela. E hoje eu estou vivendo esse finalzinho aí que eu estou sentindo que eu estou saindo dessa história. Isso é muito interessante tu falar, porque quando a gente vai falar de terapia em si, de tratamentos e tal, eu costumo dizer isso,
Que a terapia, ela não é um mar de rosas, não é tipo, ai, tu vai lá, tu vai falar um pouco e não vai doer mais. Não, vai doer naquele momento ali, a gente vai mexer em coisas que dói justamente para que aquilo pare de doer para sempre, né? Ou aquilo que a gente trabalhou naquele momento pare de doer até que algo ou alguma outra coisa traga de volta aquela situação, né? Cara, interessante essa situação do rebojo, né, do redemoinho, eu não tinha nunca pensado nisso. Inclusive, eu já sei, se um dia eu entrar num rio e tiver isso... Então, é que eu acho que isso é uma lenda. Eu não tentaria. Eu não tentaria. Na verdade, a ideia é não ser puxado, o ideal. Entendi. Mas uma vez que você foi puxado, meu pai me contava essa história, que tem essa lenda que se você for puxado, você precisa ficar calmo e até o final para você conseguir sair. E isso foi muito legal, assim, porque em muitos momentos nessa história eu lembro que eu queria encontrar um atalho, eu queria sair rápido. E isso, para mim, fazendo uma analogia, foi como se eu estivesse tentando sair pela parte de cima dele, não pela parte de baixo. E a parte de cima ela é mais forte. Então, assim, se você fica tentando sair sem de fato entrar na história, é como se você estivesse nadando contra uma força muito forte que te puxa cada vez mais para baixo de novo. E aí no momento que eu relaxei, que eu falei, tá, essa é a minha vida, essa é a minha história, eu preciso lidar com ela, eu preciso tentar fazer o melhor que eu puder fazer dentro dessa história e realmente aceitar que a minha realidade era essa, e comecei a trabalhar ela, aos poucos ela foi ficando mais, entre aspas, fraca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Escrevendo o livro, você escreveu faz quanto tempo? Eu comecei a escrever acho que tem uns 5 anos. 5 anos. Aí você terminou, tem quanto tempo, mais ou menos? Eu terminei, eu acho, no início do ano agora. No início desse ano, tá. Como foi pra você escrever? Como você se sentiu? Qual foi a sensação que você sentiu escrevendo o livro? Assim, de lá pra cá, já foi porque provavelmente tu escrevia e sentia, parava... Então, em alguns momentos eu chorei bastante, mas eu acho que foi muito bom organizar essa história na minha cabeça, principalmente para eu ver como ela ainda me afetava nos dias de hoje. Porque escrevendo, tiveram vários momentos que nossa, isso aqui que eu fiz agora foi porque isso aqui aconteceu aqui, pode ser porque isso aqui aconteceu. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver como que o nosso passado muitas vezes escreve o nosso presente, se a gente não tomar cuidado. Sim. E uma coisa que tu fez, inclusive para quem não entende muito de terapia, mas quer se livrar de algumas sensações que você sente, uma prática terapêutica é externalizar isso e muito provavelmente, se você não gosta de falar dos seus problemas para as outras pessoas ou ainda não faz terapia, busca terapia, escrever, dar significado para as coisas escrevendo, que foi o que você fez. E isso, de certa forma, reorganiza ali aquela história e tira da cabeça. Sim. Entendeu? Mas é muito interessante que tu falou que foi enfraquecendo a história, enfraquecendo, entre aspas, né? Acho que enfraquecendo o peso. O peso da história, tá. A gente chama isso de ressignificando, né? Ou dessensibilizando, porque não tem como mudar o que aconteceu, né? Mas a gente tem como mudar a nossa percepção, como a gente percebe aquilo a partir do que aconteceu. Às vezes até dá, tem um filme que eu... não dá, mas assim... tem um filme que eu gosto muito do Tarantino, que ele é até recente, aquele Era Uma Vez em Hollywood, que eles pegam o assassinato da Sharon Tate pelo Charles Manson, que, enfim, ele é meio que o líder de uma seita que acaba planejando o assassinato da Sharon Tate, e o Quentin Tarantino ele reescreve essa história para um final diferente, que nesse... eu já estou dando spoilers do filme. Contém spoiler. Contém spoilers, mas no final do filme, ao invés de ser o assassinato da Sharon Tate, é o assassinato dessa seita. O Brad Pitt ele faz um assassino de aluguel que vai lá e dá um cacete em todos os caras da seita.
Então, e a irmã dela, a irmã da Sharon Tate, disse que foi muito legal ver isso na tela, porque eu acho que faz parte desse processo de ressignificar. Às vezes, se você imagina um final diferente para aquela história, você pode se sentir melhor com isso. Inclusive, eu gosto muito de assistir filmes que tem esse tipo de trajetória, porque a gente consegue enxergar isso. No filme It, A Coisa 2, tem isso também, que é onde... Não sei se tu gosta de filme de terror. Então, eu parei de assistir filme de terror, porque... porque eu acho que envolve coisa de energia, sabe? Assim, eu acho que você traz uma energia que não é legal pra sua vida, mas isso é coisa da minha cabeça. Não, tá tudo bem. Coisa da sua energia. Coisa da minha energia, pra eu manter minha energia boa. Ok. Entendeu? Então, assim, tipo, se eu, por exemplo, se eu assisto uma comédia, eu termino de ver a comédia, eu tô rindo depois, então eu acho que o ambiente fica com energia legal, então eu tento cultivar essa energia. Mas uma técnica engraçada que eu acho que, não sei se a maioria das pessoas fazia sempre, eu assistia um filme de terror e logo depois assistia algo diferente, tipo comédia, desenho, pra quebrar o peso do filme de terror. Então você também sente. Entendeu? Mas assim, falando do It, A Coisa, o 2 especificamente é quando as pessoas ressignificam os medos que elas tinham lá atrás, que foram criados pelo... que o It, A Coisa, o palhaço, né, no caso, ele usa isso para se alimentar. Então ele usa o medo das pessoas para se alimentar, para ficar grande, ficar forte e tal. E aí, dentro desse processo, as pessoas entendem que se elas ressignificarem esses medos, ele não vai ser alimentado. Então, dentro desse processo, elas começam a mudar as percepções delas em relação aos medos que elas tinham. E aí começaram o It, A Coisa, spoiler de novo, é foda, a gente dando spoiler de filme aqui, começou a perder a força e de arrasta pra cima. Mas é muito interessante essa questão, porque a regressão é isso. Quando a gente fala de regressão, e regressão hipnótica é isso. A gente olha aquela história e ressignifica dando um novo final, uma nova percepção, uma nova sensação. A gente volta, entre aspas, naquela cena justamente para trazer algo diferente, né? Então tem gente que até usa, bate aí, faz o que tem que fazer, mata, faz o que quiser aí dentro da cabeça, né? E para resolver. Então a regressão é basicamente isso. Mas eu acho que agora o que eu estou fazendo é um pouco isso, assim, de certa forma. Eu acho que eu escrevi o livro para falar, eu escrevi, eu dei começo, meio e fim, e de agora em diante eu escrevo a minha história, sabe? Ótimo, excelente. Então acho que foi a minha maneira também de ressignificar tudo o que aconteceu na minha vida. Mas foi muito interessante esse processo de escrever, porque assim, por exemplo, eu começo o livro contando sobre um momento em que eu pulei do carro, enquanto meus pais estavam em uma discussão, eles começaram a brigar muito com o outro, e eu falei para os meus pais, eu falei assim, para o carro que eu quero descer. E eles não pararam o carro, e aí eu pulei do carro em movimento, e aí isso assustou muito meu pai, porque eu acho que ele percebeu, assim, ele falou, pera, o que a gente está fazendo aqui tem um impacto na vida do meu filho, sabe? Então foram esses momentos que foram fazendo meu pai perceber que ele tinha que estar mais atento, que ele tinha que ter mais cuidado. E ele foi tendo esse cuidado ao longo dos anos, mesmo com as pessoas ao redor falando pro meu pai que ele tinha que ser mais duro comigo, que ele me mimava demais, mas esse mimar do meu pai era cuidar. E graças a Deus ele teve todo esse cuidado comigo, porque quando as pessoas entram em contato com a minha história, eu percebo que muita gente fala, nossa, ele precisa muito de terapia, mas eu acho que às vezes as pessoas se esquecem que mesmo tendo tido uma parte muito ruim, teve uma parte muito boa. Sim. Que foi o amor, o carinho, a educação do meu pai, que me manteve e que me mantém bem até hoje. Tá. Tu falou de terapia, falou do teu pai. Tu acha que naquele momento ali que tu pulou, não sei se tu nessa época tu fez terapia ou algo do tipo? Chegou nessa época não, alguns anos depois, mas não por causa disso. Foi quando a minha, entre aspas, genitora começou a perceber que eu tinha, como eu posso dizer, traços que poderiam indicar
Excelente, excelente. Precisa de terapia esse menino. Exato, e aí foi a hora que ela pensou assim, não, vou colocar ele na terapia, porque se ele estiver na terapia pode consertar isso daí. E foi muito curioso, assim, que é um capítulo que eu tenho no livro que chama Bonequinhos de Pano, que quando eu fui pra terapia, a minha vontade era falar sobre o quanto essas brigas dos meus pais, essa dinâmica familiar, aquilo ali estava me afetando. Porque eu acho que, claro que eu não conseguia ainda formular isso muito bem, mas o fato de eu pegar na casinha, porque tinha sempre uma casinha de bonequinhos de pano no consultório, e aí eu colocava o pai na mesa, a mãe na mesa, o irmão na mesa, e eles em harmonia, assim, era a minha forma de falar, olha, eu queria ver todo mundo bem. Só que não era para isso que eu estava lá. Enquanto eu tentava elaborar isso, o psicólogo era meio assim, tá, então vamos falar de você gostar mais de menininho ou mais de menininha? Entendeu? Então eu acabei criando uma resistência, eu acho, com a terapia, porque por causa desse trauma, porque acho que foi um pouco traumático esse contato na época. Eu sou meio contra, assim, sabe, essas coisas assim. Não. Seguir, você pode seguir à vontade, fica à vontade. Você deixa? Eu deixo. Pra mim, eu ia até brincar agora e falar assim, porra, eu não tenho problema com gay não, tem até amigo gay. Pois é. Não, eu também tenho alguns. Inclusive você é muito meu amigo. Não tem problema, gente. A gente é amigo. Então, assim, só para trazer isso, eu acho que alguns profissionais, eles se deixam levar pela história que é contada por quem leva a pessoa para terapia. E uma das coisas que eu não faço é tipo assim, a pessoa chega comigo, meu filho precisa de terapia. Tá, mas ele quer terapia? Então manda ele falar comigo. Meu esposo precisa de terapia. Tá, mas ele quer terapia? Entendeu? Porque é uma coisa muito pessoal para que tu queira que a pessoa mude para ela se encaixar no teu mundinho ali, né? Então, eu acho que terapia é muito mais sobre mim, sobre você falar, resolver as suas coisas com o terapeuta do que o outro te levar para resolver as tuas coisas para ele, sabe? Então, eu até respondi uma caixinha de perguntas esses dias falando, cara, eu preciso que tem coisa no meu marido que me incomoda. Eu queria que ele mudasse. Tá, você muda primeiro então, para depois ele se incomodar com aquilo e aí ele procurar ajuda. Ou mudar, se ele quiser. Então eu tenho muito isso, eu tenho essa resistência também. Que muitas vezes são profissionais que eles, cara, eles ou se vendem, ou eles estão tão obsoletos na ferramenta que eles aprenderam e não se atualizam, a ponto de acontecer essas coisas, sabe? Sim. Então eu sou bem resistente quanto a isso, sou contra mesmo, falo mal mesmo. E fora que assim, terapia, primeiro você tem que se identificar com o profissional. Com toda certeza. Porque assim, já aconteceu comigo, eu tenho histórias da pessoa, tipo assim, procurar um terapeuta e aí o santo não bater e aí ele fala, terapia não serve. Terapia não serve. Então tem esse trabalho também de encontrar a pessoa que vai encaixar e que vai dar certo. E além disso, eu acho que terapia ela envolve vários pilares. Sim. São várias frentes de atuação. Assim. Sim, com certeza. É a parte mental, a parte física, a parte espiritual. Sim. Então tudo isso tem que estar tudo isso influencia, tudo isso tem que estar muito encaixado para você estar bem. Que foi um erro meu, assim. Durante muito tempo eu falava bem assim, não, se eu for pra academia todo dia, eu vou ficar bem de cabeça. Isso é o que eu preciso para ficar bem. Então, assim, antes do trabalho eu ia pra terapia, eu ia pra academia. E aí eu fui entendendo que eu precisava fazer outras coisas para ficar bem também, assim, tipo, para cuidar da minha cabeça. Era envolver as pessoas com que eu me relacionava, principalmente. Com toda certeza. E eu acho que no meu caso isso foi um fator muito forte e muito determinante na minha saúde mental. Ter pessoas legais na minha vida, sabe? Tipo, amigos legais e me afastar de pessoas que não eram legais pra mim. Eu acho que, e aí eu vou falar uma coisa aqui, eu acredito que 80% dos nossos problemas
na fase adulta vem da nossa família e da nossa infância, tá? E muitas vezes, quando eu falo, cara, a gente tem família que a gente tem que se afastar mesmo. Sim. Justamente porque eu até brinco, cara, a gente constrói algo dentro da terapia, quando chega em casa a família destrói tudo. Sim. Entendeu? Então, dentro desse processo, eu acredito muito nisso. Muito nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas, influenciam diretamente na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Porque às vezes também não é sobre a pessoa ser ruim, às vezes é sobre a pessoa ser ruim pra você. Pra você, exatamente. O seu perfil, pro que você quer pra sua vida, E assim, e no meu caso, que nem por exemplo, eu não estou dizendo que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor são ruins. Já falando, na brincadeira. Mas eram ruins pra mim. Sim. Porque eu não acho. Isso que eu vou falar pode ser até um pouco controverso e um pouco polêmico, mas tipo assim, eu não acho errado a pessoa virar e falar bem assim, eu não acho que correto ser gay. Apesar de não ser problema dela, não ser da conta dela e dela não ter nada a ver com isso, todo mundo tem o direito a ter a opinião que quiser. O problema é quando as pessoas se sentem no direito de impor a opinião dela na sua vida e isso te afeta, isso te machuca. Então eu cresci com pessoas com opiniões muito duras, muito fortes. E não só isso, e até aí tudo bem, mas o problema é que essas pessoas se sentiam no direito de impor essa opinião dentro da minha vida. E em muitos momentos eu fiquei em situações que eu não conseguia lidar com essa opinião de uma maneira fácil por conta da posição que aquela pessoa tinha na minha vida. Por exemplo, quando eu era adolescente e estava assim, no colegial, quando algum garoto da minha idade, não sei o que, vinha falar não sei o que, eu acho que você é viado, não sei o que, eu virava pra ele e falava assim, por que você quer saber, você tá querendo? Então eu sempre tinha um jeito engraçado de lidar com a situação e de sair pra fora, assim, sabe? Porque aí o cara chegava pra mim e falava assim, eu acho que você é viado, eu virava pra ele, se você tá dizendo isso é porque você tá querendo me pegar, você tá querendo me pegar, você tá afim de mim, eu tô achando que você tá afim de mim. Então o cara, não é isso. Então isso já deixava, já fazia o cara parar. Então eu fui aprendendo táticas pra lidar com isso no mano a mano, só que aí o problema é quando você está lidando com uma pessoa que está numa posição de poder acima da sua. Uma figura de autoridade. Uma figura de autoridade na sua vida, ou em alguma posição de autoridade. Que nem, por exemplo, recentemente em uma entrevista eu falei sobre policiais que foram homofóbicos comigo e tal. Eu não podia virar para um policial e falar para ele assim, o que é? Tá querendo me pegar? Entendeu? Você tá me tratando assim por quê? Você tá querendo, entendeu? Tá afim de mim? Entendeu? Tipo... Então vamos de desacato. Entendeu? É ser preso. Então, assim, dependendo da autoridade que a pessoa tem na sua vida, você não consegue lidar com isso ali, tipo, usando humor ou alguma estratégia para sair. Eu tenho uma visão sobre isso meio filosófica. Uma vez conversando com um amigo, a gente estava falando sobre sofrimento. E a gente chegou a algumas conclusões sobre sofrimento, e uma delas é que as pessoas sofrem quando elas têm uma justificação para sofrer. O que é uma justificação? É um porquê. Não é uma justificativa, é uma justificação. Então é basicamente o seguinte: se eu tenho um porquê para sofrer, eu me permito sofrer. Basicamente, tu falou, tem figura de autoridade que eu não podia brincar, né, levar para um lado do humor, senão ia dar merda. Nesse ponto de vista que eu vou te falar agora, uma das formas minha mãe, hoje em dia eu não consigo terminar nada que eu começo. Um exemplo, tá? Não consigo terminar nada que eu começo, porque minha mãe lá atrás falou que eu era, sei lá, um preguiçoso, imprestável, sei lá. E aí a pessoa traz isso. Minha mãe falou isso e eu sou assim por causa da minha mãe. Beleza. Mas e se não fosse a tua mãe falando isso pra ti? Se fosse seu vizinho. Meu vizinho... Mas foi minha mãe. Tá... A justificativa para a pessoa sofrer é a figura de autoridade, no caso. Se a gente muda essa percepção de tipo, cara, e se a gente tirasse esse poder hoje que essa autoridade tem, como que seria? Sabe? Então a gente faz traz essa percepção de tipo, cara, vamos tirar essa justificativa para ver se tu continua sofrendo, só para ver, só para testar, vamos testar. E isso é interessante, isso que tu falou.
Uma coisa que eu queria saber, só pra gente terminar essa parte do início do livro, você falou que teve a briga, tinha muita briga e tal, todo esse processo. Você acredita que porque na minha visão, as pessoas só procuram terapia quando já estão na merda. Já está lá embaixo, já está no fundo do poço, elas procuram terapia. Na minha visão, eu tenho uma visão diferente sobre terapia. Se você começa a procurar a terapia quando aqui em cima começou a dar errado, por exemplo, o financeiro começou a dar errado. Eu lido com muitos empresários, políticos e tal. E aí, tipo assim, eles começaram a ver que o financeiro começou a dar errado e eles não resolvem isso. E aí depois vem para a parte do relacionamento. O relacionamento começou a dar errado e aí eles não resolvem isso. Aí a ansiedade começa a vir. Aí depois vem a depressão, aí depois vem a impotência sexual, tudo. E aí, se eles procurassem a terapia quando está aqui em cima, nessa pirâmide aqui que eu fiz, a vida seria diferente. E eu acho que as pessoas hoje, não sei se por preconceito a gente vai entrar nisso, por preconceito ou algo do tipo, elas só procuram quando estão lá no fundo do poço. E aí eu quero saber de ti, tu acredita que naquele momento ali, se os pais fizessem terapia, os filhos não seriam menos afetados? Com certeza. Eu acho que, primeiro, é uma ótima pergunta. Uhum. Porque, assim, naquela época, eu acho que existia um preconceito muito grande dentro da minha família com saúde mental. Por quê? Porque tem uma pessoa na família do meu pai que teve um problema muito sério com saúde mental e que ficou internado. Uhum. E o meu avô ia visitar, enfim, é um irmão do meu pai. Então eu acho que meu pai, ele tinha muito medo de que eu fosse por esse caminho, ou qualquer coisa que fosse relacionada à saúde mental levasse alguém ali da família para um caminho parecido. Então, acho que pro meu pai, ele preferia, vamos tipo, sei lá, vamos tentar contornar. Vamos contornar, não vamos deixar chegar nisso. Só que a saúde mental, acho que ela tem vários níveis. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma história muito triste da nossa família, porque assim, eu e meu pai, eu acho que a gente tinha questões simples de serem resolvidas. Sim. Simples. E aí já o caso da genitora já é um caso à parte, porque, né, eu suponho, né, eu acredito que é uma pessoa que tem um transtorno de psicopatia e narcisismo, enfim, pessoas com esse tipo de transtorno não tem cura. Sim. Só que naquela época também a gente não tinha muito conhecimento em relação a isso. Então o que eu acho é que se eu tivesse procurado um psicólogo ou alguém naquela época, ou meu pai, a gente podia ter tido uma orientação melhor em relação a lidar com aquela situação. Sim. Que eu não conseguia entender, meu pai não conseguia entender, até porque esse termo, né, e o conhecimento em relação a esses transtornos é muito recente. Sim, sim. A gente falava, tinha até lá atrás, quando eu lembro, eu lembro que as pessoas falavam, não, psicólogo é pra doido, só vai no psicólogo quem é doido, quem vai tomar o remédio é doido e tal. Então tinha muito esse preconceito antigamente mesmo. E aí, pra gente já mudar o foco, eu quero ir um pouco pro meio ali do livro. Depois de tudo, de todo o acontecido, você foi crescendo e foi fazendo amizade, foi conhecendo pessoas, as pessoas foram conhecendo a tua história. Me conta quando que começou a virar essa chavinha de tipo, cara, tu falou da academia, pô, se eu for pra academia, eu vou estar com a saúde da cabeça boa. Quando foi que virou essa chavinha de tipo, cara, hoje eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos escrever o livro pra... Porque quanto tempo depois você começou a escrever o livro? Acho que uns 8 anos depois. 8 anos. Então você passou 8 anos meio que sofrendo sozinho ali e sem ressignificar essa parada. Sim. E como que virou essa chavinha? Como que foi pra ti? Então, assim, a primeira coisa, as pessoas não têm noção quanto o convívio com pessoas com esse tipo de transtorno é capaz de te adoecer. Com certeza. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu tive foi a noção do quanto eu havia sido adoecido
mentalmente. Eu percebi isso quando eu comecei a fazer faculdade. Entendi. Porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu percebi que eu consegui entender o que estava o conteúdo das matérias muito melhor do que eu entendia no ensino médio e na minha infância, Entendi. no ensino fundamental. E qual que era o fator ali que diferenciava a fase que eu estava no ensino médio e na faculdade? Não tinha uma pessoa me adoecendo, não tinha uma pessoa com esse transtorno. Não tinha aquele contexto. Aquele contexto, eu não convivia com uma pessoa que adoecia a minha cabeça todos os dias. Então foi o primeiro passo de libertação. Foi tipo assim, nossa, eu fui me descobrindo capaz de fazer as coisas. E nisso eu fui querendo desenvolver isso. Então eu continuei fazendo faculdade, eu comecei a ter um empenho melhor no trabalho. E aí eu me formei em administração. Legal. Só que o que aconteceu pela falta de terapia? Eu repeti padrões. Sim. Então, o que foi o problema da falta de terapia para mim? O problema da falta de terapia não fui eu. Porque, modéstia à parte, eu sou muito bom para organizar as coisas na minha cabeça. Então, assim, eu acho que eu não precisava de terapia ou de um terapeuta para me ajudar a organizar as coisas na minha cabeça. O que eu precisava era de terapia para me ajudar a quebrar padrões, porque eu não conseguia identificar que eu estava repetindo padrões de abuso com pessoas próximas. Sim, entendi. Então, eu fui parar de fazer isso muito tempo depois. Porque eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu acho que para você parar um padrão, você tem que entender que ele está acontecendo. Sim, é reconhecer. É o primeiro passo, realmente, é reconhecer que você está repetindo um padrão. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. O reconhecimento. Tanto de um erro, quanto de um padrão, quanto de qualquer coisa. O primeiro passo é eu reconhecer que tem algo acontecendo. Porque enquanto eu não enxergo isso, enquanto eu não reconheço, eu não consigo buscar por mudança. E o pior, eu posso saber que eu estou dentro do padrão, as pessoas podem falar que eu estou repetindo esse padrão ou que eu estou errando, mas se eu não reconhecer, eu não mudo. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Inclusive, reconhecer é diferente de como é que eu posso falar? A pessoa que assume. Reconhecer é diferente de assumir. Quando eu assumo, eu falo assim, eu tenho esse padrão. Reconhecer é falar assim, cara, eu tenho esse padrão e o que eu posso fazer para fazer diferente, para ser diferente. Então, quando eu reconheço, eu busco por mudança. Quando eu assumo, não. Quando eu só falo, eu tenho isso. Acabou. Estou assumindo. Reconhecer dói mais do que assumir. Reconhecer dói mais do que assumir. Porque reconhecer tem a busca pela mudança. E a busca pela mudança, ela sempre gera um caos. Toda mudança gera um caos. Então, essa mudança, ela vai causar um caos. Esse caos vai causar uma dor. E essa dor vai gerar algo bonito. Eu vou levar uma parte filosófica aqui. E clichê. A pérola. Né? Precisa da dor eu esqueci o nome do negócio lá. Concha? Da concha. A concha lá sente uma dor e aí produz a pérola. Sim. Clichê. É exatamente isso. E assim, é muito interessante. E aí você pode juntando as pérolas, a gente faz o nosso colar. Exato. Olha que lindo. Um colar da vida. Brincos maravilhosos. Brincos maravilhosos. Caríssimos. Caríssimos pra gente ir pras reivas, pras festas. Exatamente. Exato. Eu ia falar uma piada muito ruim aqui agora, eu não vou contar. Não, mas eu acho que dentro disso que você está falando também, eu acho que a dor vem da responsabilidade, porque a responsabilidade é diferente de culpa. Sim. Então, quando a gente entende que nós estamos provocando algumas coisas, porque assim, a culpa vem da primeira pessoa que te fez mal. Mas repetir o padrão da primeira pessoa que te fez mal é responsabilidade nossa. Então, nós estamos repetindo um padrão da culpa que vem daquela primeira pessoa. E aí, quando a gente entende que a responsabilidade tá aqui, né, que a responsabilidade é nossa, nós temos que fazer o trabalho de mudar. Sim. E aí vem essa dor e o cansaço mesmo, porque cansa você fazer a movimentação. Sim. Mas ela é extremamente importante porque depois que você faz esse movimento, você para de repetir os padrões
que eu acho que é essa fase que eu tô entrando agora, porque eu tenho feito esse trabalho já nos últimos anos de tentar parar de repetir padrões que não são legais na minha vida. E eu tô numa fase muito legal agora, porque eu tô conhecendo pessoas legais, eu tô me reconectando comigo mesmo. Então, por isso que é muito importante a terapia, seja de que forma que for que a pessoa faça. É o conjunto total da saúde mental. Porque quando você consegue, depois de ter vivido muitas situações traumáticas, depois que você consegue ultrapassar essa fase de organizar a casa, vamos dizer assim, colocar em ordem, você consegue começar a se reconectar com você, que é essa fase que eu estou vivendo agora, que eu estou me reconectando comigo, que eu estou tendo relações mais saudáveis, que eu estou conhecendo pessoas legais. Eu tenho uma pergunta muito boa para te fazer, vai, continua. Pode fazer. Que é justamente isso. Quando você... Mas agora é a resposta, porque agora você falou que a pergunta é muito boa, ela tem que ser muito boa. É muito boa, cara. Se ela for média, eu vou falar que foi média. Aí já pensou, nada a ver. Eu vou falar, mas a pergunta você falou que ia ser ótimo. Clássico da minha cabeça, tá? A minha cabeça é muito boa, quando ela sai, aí já fica meio ruim. Mas assim, esse processo de se reconectar, né? Reconectar consigo mesmo, ele te traz vários aprendizados sobre você. O que você descobriu sobre você nesse exercício? Nossa, pior que é uma pergunta boa. Eu sabia. Eu tava na dúvida se ia ser. O que eu descobri sobre mim? Cara, eu descobri. Assim, eu sempre me achei muito legal. Eu sempre me achei assim, muito legal, modéstia à parte, mas no sentido assim. Eu sou. Eu sou muito legal. Mas eu sempre me achei muito legal no sentido de tipo assim, eu sou uma pessoa muito legal, que eu não quero fazer mal pra ninguém, eu não quero mal de ninguém, eu só quero viver em paz e tal, não sei o quê. Cara, acho que eu descobri o lado sombrio, que eu acho que todo mundo tem um lado que não é tão legal. E eu entrei em contato com esse lado que não é tão legal, que foi o que eu descobri. E eu comecei a sentir coisas que não são legais, e aí eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, eu vou deixar essas sombras aqui, eu vou deixar esse lado que não é legal aqui na minha vida, ou eu vou vencer isso, superar isso, e a definição de superar, eu vi uma definição tão linda, que é a definição que eu levo para a minha vida, que é superar é estar acima de algo. Então eu achava que superar era esquecer, era não se importar mais, era aquilo não doer mais. E quando eu vi essa definição, eu consegui me identificar com essa definição. Eu falei, cara, que legal isso, superar é estar acima. Então eu entendi que eu queria colocar a minha vida e me colocar acima desses sentimentos que eu descobri que não eram legais. Porque eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Inclusive eu não posso citar nomes, mas assim, teve um período que eu tive sonhos. Isso eu nunca contei pra ninguém, que eu tinha sonhos assim, com um rolo compressor passando por cima de algumas pessoas e eu acordava me sentindo mais aliviado com isso. Eu acho que isso é um clássico, né? Quem nunca, né, sonhou com pessoas? Não, mas é verdade. E eu fiquei assustado comigo. Eu falei, gente, eu tenho isso em mim, eu sou capaz de sentir esses sentimentos que não são tão legais, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, como que eu posso ter isso dentro de mim? E aí, não que essas pessoas não mereçam que um rolo compressor passe por cima delas, mas eu não mereço ter esse sentimento na minha vida. Com certeza. Sabe? Essa parte é importante a gente entender que é legal isso. Todo mundo tem o lado dark. A gente tem, não tem como. E a gente tem que reconhecer essa A gente tem que reconhecer que a gente tem um lado que pensa coisas maldosas mesmo. E a questão é que quando a gente começa a reconhecer esse lado nosso, parece que o outro lado, que é o lado da bondade, do lado bom e o lado ruim, né? O lado mal e o lado bom, o lado bom começa a sobressair. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso que você está falando. Mas para além disso, eu acho que para mim também foi ressignificar. Eu falei, cara, eu quero que esse lado não seja ódio, seja força. Legal. Seja vontade de levantar e fazer a coisa acontecer. Então eu não vou deixar esse lado me dominar.
Então esse lado vai ser força e o que eu tenho de bom eu quero que esteja acima. Por isso que eu falei do superar. Legal. Porque foi quando eu consegui falar, não, eu sou melhor que tudo isso e o que eu quero pra minha vida é melhor que tudo isso. Sim. Então esse lado de sentir coisas ruins, que foi o que eu descobri, porque eu não tinha isso quando eu era criança. Eu ficava chateado, eu ficava triste, mas eu não tinha esse lado de tipo assim, de acordar sentindo, porque pessoas me fizeram coisas muito pesadas. E assim, e o meu trato com a vida, quando eu era criança, era tipo assim, podem fazer o que quiserem, só não façam nada com meu pai. Era meu trato com a vida. Entendi. E pegaram exatamente no meu calcanhar de Aquiles. Então assim, isso despertou em mim coisas que eu nunca imaginei que estaria dentro de mim, sabe? Entendi. E aí quando eu comecei a lidar com isso, eu poderia ter me entregado pra isso. E eu falei, cara, não vou me entregar a isso, isso vai ser minha força. Legal. E aí depois disso eu comecei aí vem a parte de me reconectar comigo, que é falar, cara, os meus sentimentos são legais, o que eu quero pra minha vida é legal, o que eu quero construir pra minha vida é legal, e voltar a construir. Legal. Voltar pra essa fase de falar, não, cara, o que eu quero pra mim é legal, então eu vou focar nisso. Legal. E nesse processo de... Eu falei que a pergunta era boa. Boa, né? E olha que eu duvidei. E nesse processo de se reconectar, de descobrir os lados e escolher um lado e superar e todo esse processo. Cara, você aprendeu algo novo, você descobriu um novo hobby, você... sei lá. Como que tá o Cadu? Agora a gente vai pro final do livro. Como que foi o final do livro e como que tá o Cadu depois do livro? Como que tá essa questão da cabeça? Como é que tá descobriu coisas novas, hobbies, gostos, valores, princípios e todo esse processo? Então, o que eu descobri de novo, que eu não sabia antes, é a pilotar máquinas de rolo compressor. Eu não tinha esse conhecimento, Entendi. Aí eu fui lá, tirei minha licença para Legal. isso, aí hoje eu aprendi, então hoje eu consigo, eu tenho... Tá na minha carteira de motorista. Se eu te passar o nome de... Não, esse foi o primeiro conhecimento novo, então hoje eu dou conta. Hoje eu consigo pilotar, assim, trator, eu tenho... Não, brincadeira, eu não tenho. eu não tenho essa licença ainda não. Não, eu acho que assim, o que eu descobri agora, assim, tipo... E, na verdade, eu sempre falo isso, porque eu acho que é muito importante, eu acho que explica muita coisa. Eu sou aquariano. Então... Eu entendo tudo de signos, tu não sabe quanto eu sei das coisas do signo. Não, mas assim, bate, entendeu? Entendi. Tudo bate. Então assim, como eu sou aquariano, eu acho que eu sempre soube muito sobre mim, assim, eu sempre fui muito conectado comigo. E aí eu meio que a sensação que eu tenho sobre a minha vida é que, tipo assim, eu tava no meu caminho, das coisas que eu queria, e eu tive que dar uma volta por conta do caso do meu pai para eu poder voltar a me reconectar comigo. Então, na verdade, não é que eu tô descobrindo, eu não sinto que eu tô descobrindo coisas novas, eu sinto que eu tô voltando pra mim. Legal. Eu acho que eu tô voltando a ser quem eu sou, eu tô voltando pra mim, eu tô voltando pros meus hobbies, pros meus hábitos, pras coisas que eu gosto, pro meu jeito de ser, pra minha personalidade, porque eu sempre fui antes de tudo isso acontecer. E eu acho que até é melhor, porque agora eu tô me conhecendo, por um lado, até melhor, porque hoje eu me conheço muito mais do que antes. Legal, legal. E aí, só pra eu saber aqui, e a música? Então, eu sempre gostei de compor, então eu sempre gostei de escrever. Então, existir um livro sobre o caso do meu pai era meio que, pra mim, assim, já iria acontecer em algum momento. Em algum momento ia acontecer, porque eu gosto de escrever. Uma história dessas acontece na minha vida, então não tinha como eu não escrever sobre isso. Só que além disso, antes eu já gostava de escrever músicas. Então, assim, antes do meu pai ser assassinado, eu fazia aula de canto, aula de violão, eu sempre estudei, assim, muito antes, assim, comecei a estudar música, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eu sempre gostei de compor músicas, e aí agora eu comecei a gravar. Então eu tenho algumas gravadas e eu quero terminar de gravar minhas composições e tal. Algumas já estão nas plataformas. Sério? Onde é que a gente encontra? Deixa aí, já. Spotify, YouTube. Tem uma, e falando sobre saúde mental, tem uma música que ela tá no meu canal no YouTube que é muito sobre saúde mental mesmo, que chama Fiquei Quebrado. Fiquei quebrado, porém sou engenheiro de mim mesmo.
sei juntar os meus pedaços. E na letra eu falo que eu fiquei quebrado, mas eu sou engenheiro de mim mesmo, eu sei juntar os meus pedaços. Eu fiquei todo arrepiado agora. Nossa, não é? Porque E nem é meme. Nem é brincadeira isso que eu vi. E nessa letra eu falo, porque eu acho que não é que eu tô dizendo eu não preciso de terapia, o que eu tô dizendo é, mesmo na terapia, a responsabilidade de colocar os pedaços da nossa vida no lugar é nossa, sempre vai ser nossa. Sim. O terapeuta ele te ajuda Sim, a colocar sim. no lugar, mas quem coloca somos nós. E eu faço esse trabalho de não só de colocar os pedaços no lugar, mas de me lembrar isso o tempo todo. Eu posso até ficar quebrado, mas eu sou capaz de juntar meus pedaços. Eu costumo dizer isso, sabe? A responsabilidade pela mudança, e a velocidade que a mudança acontece na tua vida, ela está diretamente proporcional à vontade e ao engajamento que você tem de mudar. Eu sou só um instrumento. O mérito de mudança é todo teu. Porque se eu falar, sei lá, as minhas sessões são de 2 horas, se eu falar 2 horas, um monte de coisa que tu tem que fazer, se naquele momento tu não faz nada, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então não sou eu que mudo a vida das pessoas, elas mudam as próprias vidas, só que eu sou um instrumento de mudança. Eu levo o conhecimento que eu tenho aí eu ia falar 8 anos, são 8 anos, aí revelar a idade, essas coisas assim, sabe? Revelar a idade, você sabe que eu não acho legal. Pois é, e aí, 8 anos de terapia, eu venho trazendo isso, essa percepção de tipo, cara, eu tenho a ferramenta, eu tenho o conhecimento, o que eu faço é passar para a pessoa. Se ela aplica, algo acontece, se não, nada acontece. E é muito isso. Outra coisa que eu gostei e eu achei interessante, eu tive um paciente também, que ele passou por muitos problemas na vida dele e depois disso ele começou a escrever. E ele escreve histórias, poemas incríveis, músicas também incríveis, e eu sou muito fã dele também. Então já vou te falando, eu sou teu fã. Obrigado, eu sou teu fã. E eu queria agradecer também a oportunidade que você está me dando para mostrar uma coisa. Assim, eu falei para um amigo meu esse final de semana, eu falei, Rafa, me descreve em uma palavra. Ele virou e falou, Cadu, eu te acho muito alto astral. Aí eu falei pra ele, Rafa, uma palavra, alto astral são 2. 2, exatamente. Mas eu te acho muito alto. Eu sou... eu sou um pouco. Mas eu acho que mostrar que apesar de ter uma história que é triste, eu luto muito pra, tipo... sabe, continuar feliz, rindo, assim, eu gosto de rir de qualquer coisa, e eu acho que também o humor é um dos pilares terapêuticos, assim, tipo, pra você ficar bem. Então, as pessoas tentarem forçar pessoas que passaram por tragédias a sempre carregarem esse peso com elas, de ter vivido algo terrível, também é triste com a pessoa. Então é muito legal essa dinâmica que a gente tem, porque a gente ri, a gente se diverte, eu me sinto bem, eu me sinto melhor e ao mesmo tempo também superando situações difíceis. Eu acho isso interessante, porque provavelmente as pessoas quando assistirem esse vídeo e verem a gente rindo, a gente bagunçando com as coisas, falam assim, ai meu Deus, ele tá rindo da situação, sabe? Aí levam para um lugar de tipo, ele tá escondendo, ele tá fugindo, ele tá... Entende? Sim. E eu não gosto dessa parada. Na verdade eu tô lidando. Exato. E assim, eu acho que quando elas chegarem nessa parte do vídeo, eu espero que elas cheguem nessa parte do vídeo para elas entenderem. Quem não chegar vai saber, eu vou perguntar pra você lembra dessa Você lembra do final? Então, comenta aqui, sei lá, x-salada. Inclusive é o meu lanche favorito. Eu já sabia. Eu já sabia. Manter a forma. As pessoas sempre levam para esse lado do sofrimento e elas não conseguem enxergar que, tipo, a risada, e aí eu vou entrar num contexto mais filosófico também. A partir do momento que eu rio de um problema, eu mudo quimicamente a minha cabeça em relação àquele problema.
Então, muitas vezes, dentro da minha terapia, eu levo o paciente a rir daquilo para que quimicamente aquele problema ele se torne, eu vou usar a palavra que tu falou, mais fraco. Então, por exemplo, para um tratamento de fobia, eu faço a pessoa rir da fobia, que é tipo... Tu gosta de Harry Potter? Eu gosto. Eu não gosto. Brincadeira. Mas assim, tem o feitiço que o Harry Potter usa, que é o Ridículos. E aí eu levo isso pra dentro da terapia e a pessoa, a partir do momento que ela tem uma fobia, ela começa a rir da fobia e quimicamente aquilo muda dentro dela. A mesma coisa, eu tive uma paciente, inclusive eu gravei até um vídeo falando sobre isso, ela tinha uma voz na cabeça interna, uma voz interna que ficava falando um monte de besteira pra ela, a ponto dela afundar numa depressão e pensar em suicídio e tudo. E o tratamento dela foi simples. Eu mudei a voz pra voz do Patrick, do Bob Esponja. E ela falou assim, Guilherme, meu Deus, cara, a minha filha tá assistindo Bob Esponja, eu tenho que sair do quarto porque o Patrick fica indo, me irrita a voz. Hoje em dia eu não consigo mais ouvir, porque me irrita, não causa mais aquela dor, me irrita, entendeu? Então no começo foi rir, e depois irritou, e se um dia aquela voz voltar, ela fala, mano, sai daí, é o Patrick do Bob Esponja, entendeu? Não tem influência sobre a minha vida, sabe? Então isso é interessante a gente falar, porque provavelmente as pessoas vão procurar, ou já procuraram, já assistiram as tuas outras entrevistas, e ficaram com essa sensação, mas ele tá... Ele não tá chorando, ele não tá triste, ele tá rindo, ele tá brincando. Ai, será que ele não sente? Será que tem alguma... Sabe? É uma forma que você achou de lidar com isso. Sim. E de ressignificar, de superar, né? De estar acima, como você falou. Então, realmente, parabéns. O mérito é todo seu. Sim. Né? E eu acredito que as pessoas que te ajudaram nesse caminho, elas têm que entender isso também, sabe? Se você não quisesse mudar, nada aconteceria. Sim, mas também assim, na minha cabeça, primeiro tem uma coisa, eu sou muito orgulhoso. Ok. Então eu detesto chorar na frente de qualquer outra pessoa. Ok. Tipo, tem a parte do orgulho e também tem a parte do seguinte, assim, tipo, outras pessoas escolheram me fazer sofrer, mas a minha escolha tem que ser rir. Ok. Entendeu? Então, tipo, a escolha dos outros é me ver chorando, a minha escolha é me ver rindo. Então eu vou seguir a escolha do outro ou a minha. Exato. O que eu quero pra mim ou o que a outra pessoa quer. Porque se eu fizer isso, eu automaticamente estou entregando para as pessoas que querem o meu mal aquilo que elas querem. Exato. Né? Então eu opto por tentar ficar bem e é uma luta constante, claro, que envolve vários pilares, mas a minha luta sempre vai ser para ficar bem. E não só para você, tá? Você não tá sozinho. Todas as pessoas lutam que você tá aqui. Não, eu tô aqui, sim. Fica tranquilo. Tá, eu tô calmo. Estou aqui. Você não tá sozinho porque todas as pessoas lutam para ficar bem. Entendeu? Não, de uma forma ou de outra. Depende. Tem uma galera que não tá muito sintonizada numa energia legal, não. Não, mas aí tem gente que faz isso para ficar bem. O todo mundo, eu acho que você generalizou um pouco. Tem uma galera que não tá tentando ficar bem, não. Elas estão tentando não ficar bem e estão tentando carregar um monte de gente junto com elas. Mas é exatamente porque elas não querem ficar bem e não estão querendo não ficar bem sozinhas. Elas pensam assim, eu não quero ficar bem, então vou carregar uma galera comigo, porque aí eu fico num lugar que eu não tô bem, eu não quero ficar sozinho ali. E aí é a nossa missão, quando a gente quer ficar bem, virar e falar bem assim, olha, eu não vou junto com você não, você quer ir, vai, mas eu não vou não. Mas esse ponto é interessante porque a gente entra em outro caminho aqui. Porque às vezes a pessoa que não está bem e quer atrair os outros para aquele buraco junto com ela, é justamente ela lutando para ficar bem. Olha que louco! Tu nunca parou para pensar nisso? Não. Mas se eu tô na merda, se eu te trouxer pra merda comigo, te colocar abaixo de mim, eu tô melhor que tu. E eu me sinto melhor. Pessoa ruim você é, Gui Alcântara. Exatamente. Não seja assim. É exatamente isso, pra tu ver. Porque assim, muitas vezes, a pessoa não quer ficar bem. A pessoa quer ficar bem.
mas tem vezes Mas o que... ficar bem dela é sentir que se ela deixar o outro pior que ela, Exatamente, ela tá melhor. Ela tá melhor, exato. É isso que eu tô, é nesse ponto que eu tô querendo chegar. Entendi. Não necessariamente todo mundo quer ficar... Mas no fundo todo mundo quer ficar bem. Exato. Só que do jeito errado. Do jeito errado. Exatamente isso. Entendi. Exatamente isso. É esse ponto. Mas eu quero ficar bem do jeito certo. Eu quero bem, longe de pessoas que querem o mal e todo mundo que tá perto de mim bem também. E muita gente legal e viver como se eu vivesse na aldeia dos ursinhos carinhosos. Assim, Eu gosto. Eu achava legal, assistia bastante esse desenho. Sim, e tu acabou de revelar a tua idade. Eu gosto de desenhos vintage. Entendi. Eu tenho cartoon. Boomerang. Boomerang. E por isso que eu entrei em contato com esses desenhos mais antigos, mas nem era, né? Não, eu imagino. Passou no TikTok, né? Passou no TikTok. Sim, eu entendo. Mas assim, eu acho que a gente já está encaminhando aqui pro final. Eu tenho uma frase que é do Drummond, que encaixa no que você falou. A frase dele é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exato. Vai acontecer algo que vai te doer, mas você permanecer naquela dor ali, permanecer naquele sofrimento é você que escolhe, né? Então eu gosto muito de trazer essa visão, essa percepção para as pessoas, porque é isso, cara. Doer, vai acontecer alguma merda que vai machucar, mas você escolhe ficar naquele buraco ali. Né? Guilherme, você escolhe, é muito pesado porque tem gente... Não, a pessoa escolhe, ela pode fazer várias coisas para sair dali, para mudar. Mas tem que ter paciência, porque não dá tempo. Exatamente. Tem gente que não quer passar pelo processo. Elas querem resultado. E aí eu falo, a jornada ela é muito mais importante do que o resultado. E aí lá vai eu explicar as coisas, né? Eu entendo que a transformação é o seguinte, pessoal... A transformação é eu sair de um ponto para chegar em outro. E nesse ponto para chegar em outro, a transformação é um conjunto de pequenas mudanças. E eu falo isso sempre. Valorizem as pequenas mudanças. Exato. Que é isso que vai fazer a transformação chegar mais rápido. Porque enquanto tu tá focado só lá no final, só lá na transformação, você vai ficar ansioso e vai acabar afastando demorando ainda mais. Uma coisa que eu queria, só para finalizar também, uma frase que eu estou usando bastante e que encaixa muito em todo esse processo que a gente falou, é: mude suas percepções, mude sua realidade. Que basicamente, quando a gente muda a forma que a gente enxerga as coisas, a nossa realidade muda. E aí eu quero agradecer aqui o Cadu, já pra gente finalizar. E eu quero que a Raíssa traga o presente que a gente trouxe pra ele, o buquê de flores. Não, brincadeira. A Raíssa olhou assim, e agora o que eu faço? Ué. Não, gente, não tem um buquê de flores, não tem um presente. Mas vai ter um japa que eles vão pedir aqui pra gente daqui a pouco. iFood pra quem te quer. Patrocina nós. Exatamente. Tudo que envolve essa frase não pegou. Deixa eu falar. Suas considerações finais. Eu quero te agradecer por me receber, por falar comigo, por trazer essa energia muito legal que você trouxe pra minha vida. Legal. E é isso. Cara, obrigado. eu quero agradecer, não só você, mas agradecer a Raíssa. Principalmente. Né? Que fez o match. Essa mulher incrível que é ela tá atrás das câmeras, depois a gente aparece junto. E... Beijo, Raíssa. E ela que fez a gente se conhecer, a gente entrar nesse lugar onde a gente entrou e ela que organizou tudo, ela que organiza tudo, ela que organiza a minha vida, inclusive. Minha vida exatamente. A cabeça do TDAH, sabe como é? E aí, eu quero te agradecer por ter aceitado toda essa loucura que a gente fez aqui. Eu que agradeço. E, cara, a gente tá junto pro que você precisar, eu fico à disposição. E pra vocês que estão aí, eu deixo um recado seguinte: façam terapia. Exato. E eu não sou contra a terapia. Façam terapia, sim. Eu não levanto a bandeira do contra a terapia, eu sou a favor da terapia. E se isso não ficou claro, eu quero realmente deixar claro mais uma vez: eu não sou contra a terapia, tá? Não sou contra a terapia. A terapia é muito legal, tá? Terapia é bom.